Olá, sabe aquela imagem clássica do concurseiro? Pilhas e mais pilhas de livros, noites em claro, uma dedicação que parece até um sacrifício. Pois é, a gente sabe que é uma jornada de um esforço gigantesco. Mas será que é só o esforço bruto, aquela força de vontade pura, que separa quem é aprovado de quem fica pelo caminho? A resposta, olha, pode surpreender e muito. Então, vamos direto ao ponto, sem rodeios. Acumular horas e mais horas de estudo é a grande fórmula para a aprovação? A resposta, quando a gente olha para a rotina de quem realmente chega lá, é um sonoro não. O segredo não está na quantidade de horas, mas sim na inteligência, na arquitetura por trás delas. E é aqui que está o pulo do gato. A maior parte do que se acredita por aí ser a rotina ideal de estudos, na verdade, joga contra. Isso mesmo. O que a gente vai fazer aqui é desconstruir esses mitos e montar, peça por peça, o sistema que funciona de verdade. Um sistema baseado em ciência e na prática de quem já tem o nome no diário oficial. Vamos começar derrubando aquele altar do sacrifício. Aquela imagem do estudante que abre mão de absolutamente tudo, que vive à base de café e noites mal dormidas. Muitas vezes, essa pessoa está construindo o caminho direto para o esgotamento e não para o carro dos sonhos. Parece familiar? Estudar até de madrugada, ler o mesmo PDF umas 5 vezes, se sentir culpado porque o imprevisto quebrou o cronograma da semana. Tudo isso são sintomas de uma estratégia que gera muito mais ansiedade do que aprendizado de verdade. A rotina de quem passa é outra, é inteligente, flexível e, o mais importante, sustentável a longo prazo. A primeira grande virada de chave é entender que estudo de alta performance não é sobre força bruta, é sobre estratégia. E a melhor estratégia que existe é aquela que segue o manual de instruções do nosso próprio cérebro. Essa frase muda o jogo completamente. Acaba com aquela ideia de estude enquanto eles dormem. A neurociência já provou que é durante o sono que o cérebro faz o trabalho mais pesado, sabe? Ele vai lá e consolida as memórias, pega o que foi aprendido e guarda no lugar certo. Sacrificar o sono é literalmente jogar no lixo a etapa mais importante do estudo do dia. E o tal do burnout? Não é só cansaço, não. É um problema neuroquímico. Nosso cérebro funciona à base de dopamina, que é aquele neurotransmissor da motivação. A rotina dos aprovados é toda desenhada para gerar pequenas vitórias diárias, tipo bater uma meta de questões. São essas micro-recompensas que mantêm o motor da motivação funcionando. Sem isso, uma hora ele simplesmente apaga. Certo. Se a rotina não é sobre ser rígido, então ela é sobre o quê? Ela é sobre construir um sistema que aguenta o tranco, uma arquitetura que não desmorona no primeiro imprevisto da vida. Essa tabela mostra a diferença de uma forma brilhante. O cronograma tradicional, aquele de grade horária, é frágil. Perdeu a segunda-feira. Parece que a semana inteira já era. E aí vem a culpa e a ansiedade. Já o ciclo de estudos é como uma engrenagem que não para. Existe uma sequência de matérias e se algo acontece, é só pausar e depois retomar de onde parou. Simples assim. Isso acaba com a ansiedade e garante que todo o conteúdo seja visto, de forma proporcional ao que é mais importante na prova. Agora vamos para a próxima peça fundamental do nosso quebra-cabeça. Se o ciclo de estudos é a estrutura, o estudo ativo é o motor. É exatamente aqui que a maioria dos candidatos erra, e onde quem é aprovado se destaca de verdade. O que esse número significa? Significa que os aprovados invertem a lógica comum. Enquanto quem está começando passa 80% do tempo lendo ou vendo aula, que é um consumo passivo de informação, o candidato de ponta gasta 80% do tempo dele fazendo o cérebro trabalhar, recuperando ativamente a informação, principalmente resolvendo questões. E a forma mais poderosa de estudo ativo é o excludo reverso. Parece meio doido, né? Começar pelas questões antes mesmo de ver a teoria, mas funciona, e muito. Ao fazer isso, o cérebro cria uma necessidade de saber. Aí, quando se vai para a teoria para entender por que errou, o aprendizado é muito mais profundo, focado exatamente no que a banca examinadora gosta de cobrar. A rotina de quem passa percorre esses níveis de aprendizado de forma consciente. Não dá para parar só no ler e entender. É preciso aplicar, ou seja, resolver milhares de questões. Depois, analisar os erros, entender o porquê de cada um e, por fim, o nível mais alto. Criar. Produzir os próprios mapas mentais, os próprios flashcards. É isso que cimenta o conhecimento de vez. Ok, agora vamos juntar todas essas peças. Como é que se gerencia um volume gigantesco de informação e, ao mesmo tempo, lida com o maior inimigo de todo concurseiro? O esquecimento. O fato é que nosso cérebro foi projetado para esquecer. É um mecanismo de sobrevivência, para não sobrecarregar. A famosa curva do esquecimento mostra isso.
Sem um reforço, a maior parte do que a gente estuda hoje, em poucos dias, já desapareceu. Quem é aprovado não luta contra isso com força de vontade. Usa um sistema inteligente de revisão. E a solução se chama Sistema de Repetição Espaçada. É simples. Revisar o que foi estudado em 24 horas, depois de novo em 7 dias e mais uma vez em 30 dias. Cada uma dessas revisões reseta a curva do esquecimento e torna a memória mais forte. Isso não é opcional, gente, é a engenharia por trás da retenção de conteúdo em larga escala. E como saber o que revisar? Os aprovados fogem do estudo de conforto. Pense bem, na última semana, quanto tempo foi dedicado àqueles tópicos que já estão dominados só para ter aquela sensação boa de acerto? O aprovado, por outro lado, usa os erros como dados. O famoso caderno de erros mostra exatamente onde estão as fraquezas. É ali, nas dificuldades, que estão os pontos que vão fazer a diferença na nota final. E claro, não adianta ter a melhor estratégia se a máquina não estiver bem cuidada. O sono, como a gente viu, é crucial. O exercício físico libera substâncias que ajudam a criar novos neurônios, além de controlar o estresse. E o descanso mental, um dia ou um turno livre na semana, não é luxo. É o que garante que seja possível manter o ritmo por meses ou até anos sem quebrar. E é muito importante entender que essa rotina não é algo estático, escrito em pedra. É um processo vivo que está em constante evolução. Ela precisa se adaptar de acordo com a fase da preparação. Lá no pré-edital, o foco total é em construir uma base teórica forte. Depois que essa base está sólida, o volume de questões aumenta drasticamente. E quando o edital sai, aí é um sprint final. A rotina se intensifica, o estudo reverso se torna o protagonista e o foco é total nas manhas e particularidades da banca examinadora. E por trás de toda essa técnica, de todo esse sistema, existe uma mentalidade. Essa frase é praticamente um mantra. A reprovação deixa de ser o fim do mundo e vira um diagnóstico. É um feedback preciso sobre o que precisa ser ajustado no sistema para o próximo ciclo. A aprovação, desse jeito, se torna uma consequência quase que inevitável do processo. No fim das contas, a grande pergunta é esta. A aprovação não é uma questão de sorte, nem de genialidade. É o resultado de um projeto bem executado. A rotina de quem passa é a de quem deixou de ser um espectador da própria preparação e se tornou o arquiteto, o engenheiro do seu próprio sucesso. Se essa nossa conversa ajudou a enxergar um novo caminho para a preparação, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de curtir o vídeo. Assim, a gente consegue trazer mais conteúdos como este para ajudar nessa jornada até a posse. Muito obrigado e até a próxima!